Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 31 de maio de 2024, sexta-feira. E nesse horário nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda. E hoje o Manuel Filomeno de Miranda tá em alta, hein? Estudamos ele na Sueli Caldas Schubert e vamos de novo de Manuel Filomeno de Miranda hoje. Realmente é uma obra, é um estudo maravilhoso, né? Que futuramente nós vamos fazer aqui na nossa casa. Estamos só aguardando uma oportunidade, mas ela vai chegar. Bem, nós estamos estudando a questão número 97, mas ela já está avançada, tá? Então, na questão 97, deixa eu contar os parágrafos para ajudar vocês aí. Ô, Rose, a 97 é que meu não tem o número, é aquela pergunta, então, quando é, Isso, quando e com, que técnicas, isso. essa é 90 e... Essa é 97. Então, Tá bom. que técnica se deve aplicar passes e médios em transe durante as reuniões mediúnicas? Essa é a questão 97. Aí nós vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Hoje nós vamos começar quando ele diz assim: vejamos em Trilhas da Libertação, que eu pedi para vocês botarem a data, tá? Isso mesmo, estamos aí mesmo, boa tarde. Trilhas da Libertação. Mas antes da gente começar, né, vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir aí. Márcia, faz a nossa prece, por favor. Envolvido nesses sentimentos, nessas energias, agradecemos ao Pai por esta oportunidade de estudo, onde podemos nos esclarecer e nos melhorar. Obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui a leitura, questão 97, e se eu não me engano, sexto parágrafo, né, que eu falei. Não tem certeza se foi o quinto ou o sexto, mas acho que é vou lá de novo, 2, 3, 4, 5, é o sexto parágrafo. Começa assim: vejamos em Trilhas da Libertação. É esse livro aqui, ó. O meu é bem antiguinho, tá, gente? Trilhas da Libertação, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vejamos em Trilhas da Libertação o doutor Carneiro de Campos, espírito desencarnado, atendendo com passes o Cã Tuquitanique, incorporado na médium armênia. Então, o doutor Carneiro de Campos, que é um espírito, estava atendendo com passes outro espírito, chamado Cã, incorporado na médium armênia, desdobrada. E o espírito endurecido, ideoplastizado por transfiguração na imagem do diabo. Repara essa situação aqui. Reunião no plano espiritual. O médico doutor Carneiro de Campos, desencarnado. A médium desdobrada. O espírito desencarnado com a ideoplastia da imagem do diabo nele. O espírito Cã, vou chamar só de Cã, o nome dele é muito difícil. O espírito Cã está incorporado na médium desdobrada. Percebeu? Então, o espírito Cã está incorporado na médium desdobrada. E o doutor Carneiro de Campos está atendendo esse espírito Cã com
Passis. E esse espírito é um espírito endurecido, ideoplastizado por transfiguração na imagem do diabo. Então, vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês o trecho, tá? Aqui, tá aqui. O capítulo A Luta Prossegue. Quem quiser anotar, capítulo A Luta Prossegue, do livro Trilhas da Libertação, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Diz assim: era uma hora da manhã, de madrugada, e todos nos encontrávamos preparados para dar prosseguimento ao labor iluminativo. A prece foi proferida com unção pelo doutor Carneiro de Campos, que suplicou o divino amparo para aquele magno momento. Quem está falando isso é Manuel Filomeno de Miranda. Vimos uma claridade alaranjada descer e envolver todo o recinto, como se fosse uma cobertura protetora para a elevada atividade. O doutor Carneiro esclareceu que aquele era o momento clímax da nossa excursão, cujo objetivo essencial seria ali definido: a libertação do chefe siberiano, com o fito de abalar a estrutura do império dirigido pelo soberano gênio das trevas, que oportunamente seria atendido conforme os desígnios superiores. Voltando-se para a turba, o médico baiano propôs silêncio. Com a sua autoridade, sintetizou. Doutor Carneiro de Campos estava desencarnado, mas ele era baiano, viveu na Bahia, quando encarnado, né? Então, tudo se passa no plano espiritual. Aqui estáis para presenciardes um grande evento que vos definirá os rumos futuros. Por enquanto, permanecereis sem liberdade, a fim de participar dos próximos acontecimentos. Depois sereis liberados para escolherdes o caminho que desejardes palmilhar. Caístes nas malhas da rede da perturbação por livre vontade. Usou mal o livre-arbítrio. Por sintonizar desmoralmente com aqueles que vos exploram, levando-vos ao crime e à loucura. Então, ele é subordinado de um outro espírito. Pior ainda, né? Vinculaste-vos espontaneamente e cada dia mais vos comprometeis, porque abdicaste do uso da razão. Dentro em breve, modificar-se-vos-á a paisagem. Podereis discernir e eleger treva ou luz, sofrimento ou paz, desar ou felicidade. Desar quer dizer infelicidade, tristeza, sofrimento ou felicidade. A ninguém mais culpareis, nem acusareis, porquanto a responsabilidade será, como tem sido, exclusivamente vossa. Ficai atentos e tende calma. Então, eles vão fazer um trabalho com esse espírito para libertá-lo do jugo do outro líder poderoso. A partir daí, ele, livre, entre aspas, né, poderá escolher o caminho dele. Quer continuar com eles ou quer procurar o lado da luz? Os passistas e magnetizadores espirituais aplicaram coletivamente, repare, não foi só um passista, haviam vários passistas e magnetizadores aí. Todos eles aplicaram coletivamente energias balsâmicas e confortadoras sobre o grupo, que pouco a pouco, embora expectante, acerenou. Era um grupo super agitado. Então, todo o grupo foi atendido. Fernando procedeu ao despertamento, Fernando é um trabalhador espiritual, ao despertamento do chefe siberiano e o aproximou de Dona Armênia,
a médium, que estava desdobrada, perispírito a perispírito, até que houvesse uma quase justa posição, até que um estivesse totalmente ligado ao outro, né? O da médium, quer dizer, o perispírito da médium vibrava com suaves irradiações violáceas, claras, enquanto o perispírito do espírito exteriorizava uma energia densa, escura, quase pastosa, que diminuía o tom das ondas que absorvia e que pareciam diluir a espessura, a vibração grosseira. Lembra que falamos sobre isso? Choque anímico? O médium doa o que tem de melhor e recebe do espírito uma energia muito pesada, densa. O espírito aí se sente aliviado. E o médium fica, às vezes, numa situação difícil, mas ele está praticando a caridade. Subitamente, ele, o espírito, despertou atônito e interrogou: o que está acontecendo? Que artimanha mágica foi essa covardemente utilizada contra mim? Não se trata de artimanha nem de magia, meu amigo e irmão, respondeu o doutor Carneiro de Campos, com serenidade, mas de recurso terapêutico, desconhecido por você. Não há como negar a superioridade do bem. Afinal, a maldade é somente alucinação, desvario. A força positiva é a geradora da vida e das suas manifestações. A negativa, quer dizer, a força negativa, expressa o uso incorreto dos valores da energia, sendo, portanto, impotente ante a expressão maior. Lembra que nós falamos sobre isso também na aula passada, da Sueli Schubert, quando o espírito vai ter um momento, né, que ele vai perceber que ele não tem força para vencer a força do bem. Que pretendem, afinal de mim, desconhecem os meus objetivos? É claro que lhe conhecemos os propósitos. Ele falou, vocês não sabem, não conhecem os meus objetivos. Mas aí o amigo espiritual disse, é claro que lhe conhecemos os propósitos doentios que nos levaram a atraí-lo até aqui. Eis o que desejamos do amigo, a sua mudança de comportamento, o seu despertar para a realidade que se nega. Até quando, perguntamos-lhe, permanecerá na obstinação do mal? Será crível que a sombra anule a luz? Quer dizer, será aceitável que a sombra anule a luz? Por mais se sofisme, uma chispa da treva comprova a legitimidade da sua potência. Quer dizer, ele quis dizer o seguinte, por mais que você fique falando dos seus poderes, um pequeno facho de luz na treva comprova a legitimidade da sua potência. Quer dizer, se você acender um palito de fósforo numa sala totalmente escura, isso comprova a potência dessa luz. Aí o espírito diz: sou ministro de um império. Ele não é o imperador, não é o chefe. Ele é um ministro desse império. Império sinistro, interceptou-lhe a frase, que se desdobra nos sítios sórdidos do planeta, onde o grotesco e o animalesco convivem em promiscuidade abjeta. O amigo referiu-se às glórias vividas na Terra. Como pode submeter-se a uma existência primária, a selvajada, na qual predomina o terror e as sevícias incessantes são os estímulos à permanência no escuro polo, quer dizer, nessa região, né, de tanta sombra? Já não se encontrará saturado da bajulação dos fracos e das ameaças de cima dos equivocadamente fortes? Quer dizer, dos que estão abaixo dele, ele recebe a bajulação, puxa-saquismo. E dos que estão acima dele, ele recebe ameaças. E aí ele diz, você está enganado, eu sou a força, e a ninguém temo.
Então ele diz, eu sou poderoso, não tenho medo de ninguém. Agora eu vou pular mais um pouquinho aqui. Aqui eu vou lá para o finalzinho. A mim ninguém domina, diz ele. Eu sou o diabo. Veja, lembra que ele falou aqui do livro Qualidade na Prática Mediúnica? Que o espírito endurecido estava ideoplastizado por transfiguração na imagem do diabo. Eu sou o diabo, veja, imprimindo a força do ódio a si mesmo, vimos-lo transformar-se ideado na personificação da figura satânica. Ideado, quer dizer, ideoplastizado na personificação da figura satânica, conforme a conceberam lá no passado as religiões, né? A face da médium armênia, né, alterou-se e ele, quase sobreposto à sensitiva, transfigurou-se, assumindo as características convencionais do ser infernal. A cauda terminada em lança. Lembra a figura do diabo? Tem aquela calça comprida e lá na ponta do diabo tem um triângulozinho. A cauda terminada em lança agitava-se, enquanto os detalhes gerais produziam um aspecto aterrador. Pelas narinas, eliminava vapores com forte odor a enxofre e faíscas elétricas completavam o quadro, formando uma figura horrenda. Aquela figura mesmo mitológica do diabo. Só devia ser vermelho também, né? Os espíritos da sua hoste grosseira, quer dizer, os espíritos que faziam parte do grupo dele, apavoraram-se e desencadearam uma gritaria em frente. Eram os inferiores a ele, tinham medo dele, né? Tentando romper as redes protetoras em movimento desesperado de fuga. É justamente aquele, como ele falou, os que estão abaixo de você têm medo de você. São esses. Quando viram ele se transformar, ficaram apavorados, porque eles estavam contidos por uma rede. Ficaram apavorados, achando que ele ia atacá-los. Era com arremetidas de tal natureza que ele e os seus semelhantes se impunham aos espíritos ignorantes, perturbados, vítimas da consciência culpada, os quais se lhe submetiam para serem punidos pelos crimes praticados, tornando-se-lhes subalternos, né? Você não me assusta. Enquanto Fernando e alguns magnetizadores tentavam acalmar, né, os aflitos e temerosos, o benfeitor, Carneiro de Campos, sem qualquer alteração na voz e na emoção, prosseguia. Você não me assusta. Conheço essa triste fantasia da qual você se oculta. Ela é inócua para mim, quer dizer, ela não tem sentido nenhum para mim. E a ninguém aqui intimida. O diabo é uma figuração concebida pelas mentes passadas, ignorantes e temerárias, surgida no período mágico do pensamento. Está totalmente ultrapassada, permanecendo somente na imaginação que a agasalha e a incorpora, quer dizer, da imaginação dos ignorantes, né? Aproximando-se da médium em transe, Armênia, né? O doutor Carneiro começou a aplicar passes longitudinais, depois passes circulares, no sentido oposto ao movimento dos ponteiros do relógio, sentido, né, contrário ao movimento do relógio, alcançando o chakra, né, o centro, o chakra cerebral, quer dizer, o centro de força cerebral, né, da entidade que teimava na fixação. Sem pressa e ritmadamente, o benfeitor prosseguia com os movimentos corretos, enquanto dizia: Tukitamishi, quer dizer, eu vou chamá-lo de Khan, né? Que o nome dele era Khan Tukitamishi. Tukitamiki. Khan, você é gente. Tukitamiki, você é gente. Porque ele achava que ele era o próprio Khan, né? O próprio diabo. Ele acreditava, né, que ele era esse ser, né? Ele era esse ser. Só um instantinho, gente. Ele acreditava que ele era esse ser. Então, o chakra cerebral é o centro de força frontal, tá, gente? O chakra cerebral
é o centro de força frontal, tá? Não é, não é o coronário, bom? Não é o coronário. O chakra cerebral é o chakra frontal. É o que fica aqui na testa. Não é o que, não é o coronário, não, tá? Então, o frontal é o cerebral. Então, isso aqui é bom esclarecer, que é o frontal. Eu até vou puxar a setinha aqui do meu livro, botar aqui para a gente, né? É o frontal. Então, ele diz aqui, a voz, e aí o doutor Carneiro ficou falando, né? Canto que tá bicho, você é gente, você é gente. A voz tornou-se monocórdia, a voz do amigo espiritual tornou-se monocórdia, contínua, mantendo aquele mesmo padrão de som, entendeu? Contínua, enquanto os movimentos prosseguiram, os movimentos do passo. Suas mãos despendiam anéis luminosos que passaram a envolver o espírito. Pouco a pouco, romperam-se as construções que o ocultavam, caindo como destroços, quer dizer, aquela máscara, né, do diabo, caindo como destroços que se houvessem arrebentado de dentro para fora. Um manto rubro, que ele era o diabo, carregava esse manto vermelho, pareceu incendiar-se, e a cauda tombou inerme. Os demais adereços da composição satânica igualmente despedaçaram-se e caíram no chão. Para surpresa nossa, a forma e as condições em que surgiu o espírito eram constrangedoras. No momento que toda aquela estrutura que ele construiu através da plasticidade se desfez, o que surgiu? Um perispírito coberto de feridas purulentas. Ele estava desencarnado, de corpo físico. O corpo de relação do plano espiritual é o perispírito. Quando tudo aquilo desapareceu, quando quase como aquela fantasia se desfez, apareceu a realidade. Quando ele diz aqui, para a surpresa nossa, essa forma aqui é o perispírito. E as condições em que surgiu o espírito eram constrangedoras, coberto de feridas purulentas, nauseantes, alquebrado, seminu, trôpego, o rosto deformado como se houvesse sido carcomido pela rancenice. Expirava compaixão, embora o aspecto repelente. Gente, que descrição aterrorizante, né? Ele mantinha aquela forma nele, do Satã, né? Devia ser tipo mesmo aquelas figuras mitológicas do diabo, né? Com chifre, tem o rabo, na ponta tem um triângulo, né? E ele gira o rabo e bate. Quando aquilo se desarmou, o que tinha por dentro? Um perispírito totalmente abalado, semidestruído. Aí eu pergunto, faço aquela perguntinha. Esse companheiro, dentro de pouco tempo, terá que reencarnar, né? Como será o corpo dele? Se o modelo está daquele jeito, se a forma onde a massa vai entrar está daquele jeito, como será o futuro corpo desse companheiro? Terrível, né? Terrível. Então, esse capítulo que nós narramos aqui é o capítulo A Luta Prossegue. Quem quiser, livro, né? Esse livro aqui. Trilhas da Libertação, tá? De Manuel Filomeno de Miranda. Então, a gente vê que coisa, né? Que coisa. E tudo fruto de quê? Do livre-arbítrio dele. Vai botar culpa em quem? Ele aceitou se fazer parte de um grupo que tinha um chefe, um outro chefe, poderosíssimo,
acima dele, que o ameaçava. Aí ele, em consequência, ameaçava quem estava embaixo dele. Que é assim que faz, né? Então, veja o estado dessa criatura. O quanto essa criatura não sofria com aquele perispírito naquelas condições. Mas ele se mantinha ali, né? O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Vamos voltar aqui à qualidade da prática mediúnica? A gente vai pular os trechos aí, porque é o que nós lemos no livro. A gente vai para o parágrafo, começa assim: depois de acompanhar, procura esse parágrafo. Depois, vai lendo aí para baixo, depois de acompanhar. Acharam? Ele não achou? Sim, Achei. Então vamos lá, vamos seguir. Que eu vou pular o que nós lemos, tá? Depois de acompanhar episódio tão dramático, né? Porque dá licença, um episódio terrível esse, né? Depois de acompanhar um episódio tão dramático, saberemos deduzir que semelhantes fatos e intervenções são raros. São raros. Todavia, casos mais simples de fixações ideoplásticas aderidas, olha aí, ó, casos mais simples, vamos sublinhar, de fixações ideoplásticas aderidas a espíritos que atendemos nas reuniões mediúnicas ocorrem com mais frequência, tais como. Então, ele está dizendo o seguinte: um caso como esse do Cã é difícil você atender numa reunião mediúnica aqui na Terra, entre encarnados. Porque essa foi no ponto final. Porque, realmente, para uma reunião mediúnica numa casa espírita atender dessa maneira um espírito poderoso nessas condições é difícil, não é? É difícil. Então, esses casos são atendidos pelo hospital. Mas aqui ele vai falar de outros casos que envolvem fixações bioplásticas mais simples e que aconteceram no trabalho na casa espírita. Ele está dizendo aqui, casos mais simples de fixações ideoplásticas aderidas a espíritos que atendemos às reuniões mediúnicas ocorrem com mais frequência, tais como armas que as entidades sentem-se ainda portando, capacetes fluídicos que outras lhes impuseram como instrumentos de dominação, cenas fortes que vivenciaram e que não conseguem esquecer. Estas ideoplastias podem ser atendidas de modo semelhante à técnica de passes utilizada pelo Dr. Carneiro de Campos. Ou, de repente, o espírito aparece, nesse, ele chega à casa espírita para dar a comunicação dele segurando um punhal sujo de sangue. De repente, alguém que ele matou, empunhando um vidro de veneno que ele utilizou para matar alguém. Esse caso pode ser atendido, porque o doutrinador não está vendo o espírito com a faca na mão, mas o médium está. O médium que está recebendo, né, que o espírito vai incorporar nele, esse médium está vendo. Esse espírito chegou aqui com o capacete apertando a cabeça dele. Esse espírito chegou aqui com um cinto, daquele cinto que os padres usavam antigamente para se autoflagelar, cheio de prego, né? Então, tem muito padre, eu não sei hoje, mas no passado fazia isso. Amarrava aqueles cintos. Ele pode ter aparecido com isso, ele pode ter aparecido com uma lança, com uma espada. E o médium vê como o espírito chegou e o que ele está portando. E se ele está portando um instrumento assim, isso tem relação com a situação dele, com a situação complexa que ele se encontra.
Então, ele diz aqui: vejamos como se expressou Divaldo Franco sobre o assunto em Terapia pelos Passes, obra já citada. Porque tem uma obra do Projeto Manuel Filomeno Miranda chamado Terapia pelos Passes, tá? Igual tem reunião mediúnicas, vivência mediúnica, tem terapia pelos passes. Deixa eu só ver rapidinho se eu acho ele aqui. Terapia pelos passes, do Divaldo Pereira Franco. Deixa eu ver aqui. Reuniões mediúnicas. Esse aqui é o meu bem velhinho, tá? Esse aqui, ó. O meu é esse aqui, ó. Terapia pelos passes. Hoje ele deve estar com uma capa bonita, mais moderna, mas esse aqui é o antigo, tá? Da Projeto Manuel Filomeno Miranda. Então, ele diz aqui: como é que o Divaldo se expressou sobre o assunto nesse livro Terapia pelos Passos? Aí o Divaldo disse assim: vivemos em um mundo. Depois eu vou até procurar o capítulo que tem nesse livro, Terapia pelos Passos, para botar para você. Eu já botei lá dos bastidores da obsessão. Botei no grupo, tá? Depois eu vou botar do Terapia pelos Passos, que eu esqueci de pegar a citação, aonde ele está. Vivemos em um mundo de vibrações e de ondas, nas quais, preste bem atenção, as construções mentais se expressam com facilidade, dando surgimento à ideoplastia de vários teor. Deixa eu só ver aqui. Só rapidinho. A gente está gravando. Deixa eu só ver se tem aqui. Que fica difícil. Deixa eu ver aqui se achar. Bem, se eu não achar, na próxima aula, eu vou comentar só para a gente ter essa informação de onde está aqui nesse livro Terapia pelo Espaço. Mas vamos lá. Então, diz aqui: vivemos em um mundo de vibrações e de ondas, nas quais as construções mentais se expressam com facilidade, dando surgimento a ideoplastias de vário teor, a se manifestarem em formas, pensamentos, vibriões destrutivos, fantasmas com formas apavorantes, figura do diabo, né? E fixações mais demoradas, que transformam em instrumento de flagício para os próprios desencarnados, como para os deambulantes da forma física. Desse modo, os passes longitudinais e circulares são de resultados salutares, né? São de resultado salutares por destruírem essas condensações de energia negativa e enfermiça. Foi o que nós lemos lá do outro capítulo. No entanto, é sempre de bom tom que o médium se evangelize para poder ele próprio, o médium, que está dando a comunicação, desfazer essas constrições que lhe são aplicadas pelos desencarnados, mediante os pensamentos edificantes que conseguem diluir essas materializações de dentro para fora. Então, se o médium for evangelizado, se o médium estiver bem preparado, ele mesmo pode ajudar o espírito a desfazer essa construção, essa ideoplastia. Percebeu o que ele está dizendo aqui? Então, por isso ele diz: é sempre bom, de bom tom, que o médium se evangelize, para poder ele próprio desfazer essas constrições que não são aplicadas pelos desencarnados. Então, de repente, o espírito chega com essa forma demoníaca. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo impor ao espírito essa presença dele.
essa energia dele. Para o quê? Constranger. Olha aqui, ó. No entanto, é sempre de bom tom que o médico se evangelize para poder, ele próprio, desfazer essas constrições que lhe são aplicadas pelos desencarnados. Então, o espírito chega assim nessa situação e ele derrama, né, impõe ao médium essa forma. E olha a energia que vem junto para abalar o médium, tá? E o médium, sendo muito bem preparado, muito bem evangelizado, ele pode, mediante os pensamentos edificantes, que conseguem diluir essas materializações de dentro para fora. Entendeu? De dentro para fora. Ele vai conseguir tocar o espírito. Entendeu? E fazer com que essa construção se destrua no espírito de dentro para fora. Por quê? Porque ela tá radicada onde essa construção? No espírito. Onde é que ela está plantada? Na mente do espírito. E vem para fora do fogo em todo o seu perispírito. E aí o médium consegue tocar, vamos dizer assim, a mente do espírito. E a partir daí, começar a desconstruir tudo isso. Então, o médium tem esse potencial, mas ele precisa estar preparado. E aí eu trouxe um outro texto do livro Trilhas da Libertação, para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso aqui, ó. O capítulo é, quem quiser procurar, Reflexões e Aprendizado. Capítulo Reflexões e Aprendizado do livro Trilhas da Libertação. Diz assim, o amigo espiritual, tá? O companheiro... Opa, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Qual é o capítulo mesmo, Rose, que você falou? Capítulo é Reflexões e Tá, Aprendizado, tá? tá. Deixa eu só pegar aqui. Só quero ver uma coisinha aqui. Deixa eu só, um minutinho, gente. Ah, tá aqui. Só quero ver. É o doutor Carneiro de Campos ainda, que está trabalhando aqui. Doutor Carneiro de Campos, tá? Reflexões e Aprendizado, capítulo. Doutor Carneiro de Campos, que fazendo uma reflexão, deu prosseguimento. Ele diz assim, ó, recorde-se de Um Retrato de Dorian Gray. Quem não conhece essa obra, né? Da autoria de Oscar Wilde, um livro maravilhoso. Eu li, era adolescente, fiquei apaixonada. E tem até um filme também, né? Não, o filme é ótimo, vale a pena ver. Sim, maravilhoso. E depois eu vi um filme também sobre a vida do Oscar Wilde, que também é um filme maravilhoso, que conta a história da vida dele, né? Que era uma pessoa também muito complicada, né? O autor. Então, recorde-se O Retrato de Dorian Gray, da autoria de Oscar Wilde. Todas as ações de Dorian eram plasmadas no seu retrato, até que, ao desencarnar, o infeliz retrato recompõe-se e o corpo mostra as marcas degenerativas da conduta reprochável do seu autor. Então, a cada ato agressivo, criminoso que ele, Dorian, praticava, o retrato dele, né? Essas ações eram plasmadas no seu retrato. E ele ficava lindo e maravilhoso. Né? Ele ficava maravilhoso, né? Ele ficava bonito, jovem, tanto que ele vive, ele passa do tempo, né? Parece que ele vive até, chega a quase 100 Você anos. acha que ele, depois de 20 anos, 25 anos, ele continuava igual, né? E ele continuava, não mudava, Não dá. era como, Todo mundo envelhecia, ele jovem. era como se ele tivesse bebido a água da fonte da juventude. Agora o retrato dele ficava escondido, lá num canto, num quarto, coberto por um pano, ninguém podia ver. Tudo de ruim que ele fazia se refletia no espelho, ou melhor, no retrato que estava escondido.
E ele, maravilhoso, né? Então, isso aqui, todas as ações de Dória eram plasmadas no seu retrato. Até que, finalmente, um dia, ao desencarnar, o infeliz retrato recompôs-se. E o corpo dele mostra as marcas degenerativas da conduta reprochável do seu autor. Quer dizer, quando ele está morrendo, o corpo dele assume toda a velhice e tudo aquilo que ele fez, entendeu? Ele fica horroroso e o retrato volta a ficar legal. Trata-se de uma bela demonstração do perispírito e sua plasticidade, que Wilde desconhecia, mas que tão bem apresentou. Tudo que está Nietzsche, eu vou chamar de Kant, é o que vemos. Aí estão impressos os seus atos. Ele vai falar da ideoplastia que ele criou, tá? Que esse Kant criou. Aí estão impressos os seus atos e comportamentos. No espírito rebelde, em processo de recomposição, qual ocorrera para dar-se a degeneração. A aparência siberiana, como a diabólica, eram máscaras trabalhadas pela mente, agindo no perispírito. E imprimindo-as conforme a ideação, conforme ele idealizava, conforme ele pensava. Para tal tentame, é necessário grande controle mental, bem orientado, isto é, conduzir o pensamento com vigor. Não era fácil fazer o que ele fazia, se transformar naquele demônio. Era preciso um grande controle mental, bem orientado, conduzir o pensamento com vigor. Então, ele tinha que ter uma tática, né? Uma forma de fazer isso muito disciplinada. Depreendemos, portanto, com facilidade, o acerto do conceito querer e poder. No caso do Kant, esse lema era correto. Querer e poder. Desde que se queira com firmeza, pode-se fazer o planejado. É isso que ele quer dizer. Disse Jesus: se tiverdes fé, a fé é o alinhamento da razão naquilo que se crê. Só que Jesus dizia da forma sublime, mostrando que o que você quiser, se você quiser com firmeza, você pode fazer acontecer. Jesus nos disse isso. Só que Kant usava isso para o mal. Nessa tônica agem hoje na Terra todas as terapias da autoestima, ensinando os indivíduos a aprender a correta condução da mente, das aspirações. É claro que não se alterará a responsabilidade dos indivíduos se eles não se recuperarem, reparando os males que antes praticaram, né? Você pode fazer o que quiser, como Kant, mas a sua responsabilidade não vai ser alterada. Você tem responsabilidade. Porque você terá que reparar, como ele diz aqui, ó, é claro que não se alterará a responsabilidade dos indivíduos, se eles não se recuperarem, reparando os males que antes praticaram. Mesmo ele agora, com essa criação destruída, a responsabilidade sobre o que ele fez continua a mesma. E ele vai ter que reparar todo o erro que cometeu. Na visão holística da futura medicina, o conhecimento da mente, espírito e do perispírito será fundamental para a compreensão do ser humano, dos fenômenos das enfermidades e dos processos da saúde. Silenciando por breves instantes, o doutor Carneiro prosseguiu. O mesmo aconteceu aos demais irmãos, vítimas dos mecanismos equivocados de fixação mental. Alguns deles, que se tornaram usurpadores das energias dos encarnados, displicentes, funcionaram como vampiros, né? Com os quais se afinam, mantêm o pensamento de que são lobos humanos. Né? Então, olha aí, o mesmo aconteceu aos demais irmãos, vítimas dos mecanismos equivocados de fixação mental. Alguns deles se tornaram usurpadores das energias dos encarnados displicentes, com os quais se afinam, mantêm o pensamento de que são lobos humanos. Tal ideia
plasmou-lhes a forma degenerada, que ocultavam sobre as máscaras de hidroplastias vivas, sustentadas no campo fluídico do perispírito maleável. Uma das propriedades do nosso perispírito, a maleabilidade, né? A plasticidade. Então, essa forma de lobo, né? Acabou se agregando ao seu perispírito. Tá? O amor de Deus, no entanto, que luz para todos, sempre alcança os calcetos desertores, os ingratos, trazendo-os de volta. Porém, olha só, isso aqui é muito interessante. Porém, pelos mesmos caminhos percorridos que se fazem palmilhados mediante o recolhimento da urze, dos escombros, né? E dos destroços das construções arrebentadas que ficaram ao abandono. Então, olha, o caminho para eu percorrer de volta para Jesus, desculpe, eu vou ao contrário, o caminho que eu percorri para me afastar de Jesus e aonde eu deixei destroços, onde eu deixei espinhos, onde eu deixei pedras pontiagudas, é o caminho que eu vou ter que percorrer de volta. Entendeu? Você diz, o amor de Deus, no entanto, que luz para todos, que o amor de Deus é para todos. A misericórdia divina alcança a todos. E esse amor de Deus sempre alcança a todos, os calcetos, os desertores, os ingratos, os miseráveis. E os traz de volta. Mas os traz de volta, porém, olha aí a conjunção, pelos mesmos caminhos percorridos que se fazem palmilhados mediante o recolhimento da unça e dos destroços das construções arrebentadas que ficaram ao abandono. Então, eu vou ter que voltar corrigindo, consertando, recolhendo tudo que eu deixei destruído pelo caminho e reparando. É a lei de justiça igual para todos. Pois que, se fora diferente, com regimes de privilégios e exceções, como pretendem algumas doutrinas religiosas, qual a vantagem da ação enobrecida, do caráter diamantino do trabalho do bem? Se eu, ao retornar de encontro ao Pai, tivesse o perdão, disse assim, Senhor, eu me arrependi. Aí Jesus vira-se para mim e diz, meu filho, todos os seus pecados são perdoados. Agora você está livre. Voa, voa, pomba branca. Que maravilha. Aí o outro, não, meu filho, você não vai voltar, você vai voltar andando. Não. Todo mundo vai ter que retornar de encontro ao Pai, passando por cima da destruição que patrocinou, corrigindo tudo, entendeu? Aí, porque eu diz, né? Cuidado com a porta larga. Vai voltar ferido, vai voltar machucado, vai voltar cansado, porque o caminho que você fez para a destruição, você vai ter que voltar reconstruindo, e não tem privilégio para ninguém. Desse modo, todos somos os autores do nosso destino. Não há quem culpar a não ser a nós mesmos, de acordo com os próprios níveis de evolução e de responsabilidade que nos facultam as correspondentes realizações. Então, esse texto de Manuel Filomeno de Miranda, né? Que espetáculo! Algumas religiões dizem o quê? Não, não, Deus perdoa. Seus pecados estão todos perdoados. Que maravilha. Seja da minha religião, que aí, ó, você se confessou lá para o padre, ou não sei para quem, você recebeu um batismo, né? Vamos lá para a minha igreja que eu vou te batizar lá no Jordão. Aí, muito poluída, é claro, né? Mas vai lá no Jordão, te batiza no Jordão, né? Agora você é um homem novo, todos seus pecados estão apagados. Apagados nada. Nada. É.
É isso que ele está dizendo para a gente. Continua aqui, para a gente concluindo aqui a 97, né? Dá para fazer até 98, que é curta. Aí ele diz aqui, ó, resta-nos colocar uma terceira situação, em que se pode aplicar passes e médios já incorporados, que é durante a indução hipnótica que o doutrinador inspirado direciona para fins de regressão de memória. Ainda recorrendo a Divaldo, aparece a necessidade de, como ato preparatório, desfazer fixações perturbadoras, monoideias, inquietadoras, antes de conduzir os espíritos ao passado. Porque às vezes faz a tal da regressão da memória, mas antes é preciso destruir o quê? A monoideia, né? Desfazer essas fixações perturbadoras antes de levar o sujeito ao passado, como no caso anterior citado, porque ele sugere, ao mesmo tempo, que se proceda à indução hipnótica, retirar-se os fluidos enfermiços que envolvem o perispírito do comunicante, mediante movimentos, passes longitudinais e de imediato rotativos, em sentido anti-horário, lembra? No centro frontal, um chakra cerebral, chakra frontal, né? A fim de facilitar as recordações dos momentos gerados da aflição, que ora se expressa em forma de sofrimento, revolta, perseguição impiedosa. Portanto, passe com variação de técnica, conforme a indicação específica. A cada tipo de caso é também padrão de qualidade. O médium tem que conhecer as técnicas de passe para saber como usar. Olha que trabalho, gente. Vamos a 98. A pergunta: em se tratando de médios inexperientes, pode-se induzi-los à comunicação quando se notar que estão sentindo a presença do espírito, mas não conseguem completar o transe? Sim, e somente quando notamos que estão sensibilizados. Nada de se estimular aquilo que ainda nem começou mediunicamente. Percebidos os primeiros sinais da comunicação, e se ela não deslancha, devemos auxiliá-los com passes, de modo a liberar os centros de captação psíquica das cargas vibratórias que lhes são habituais e criam dificuldades para o registro das comunicações. Aí o passe pode acontecer. O médium é inexperiente, você vê que ele está com dificuldade de deslanchar, né? Aí você pode aplicar o passe para ajudar. A técnica deverá ser a mesma, retromencionada. Médios em transe, sob ação perturbadora de entidades em desequilíbrio. Passes dispersivos do chakra coronário e frontal. Agora é coronário e frontal. Seguidos de revitalização. Aplicados esses recursos liberativos, deve-se estimular o médium inexperiente com palavras alentadoras. Porque se o médium não está conseguindo dar comunicação, está até em agonia, aí é hora de se fazer a separação. Fazer a separação. Né? Porque é o médium que está começando. Eu achei que era o contrário, eu achei que era ajudar o Não. médium a fazer Olha, mas olha o que o ele diz. acoplamento. Olha só o que ele diz na pergunta. E se tratando de médios inexperientes, pode-se induzi-los à comunicação quando se notar que estão sentindo a presença do espírito, mas não conseguem completar o trânsito? Ele diz sim, mas somente quando notarmos que estão sensibilizados. Só quando você notar que o médium está sensibilizado. Nada de se estimular aquilo que ainda nem começou mediunicamente. Se ele estiver em sofrimento, em agonia, e você percebe quando o médium está agitado, aí não é sensibilizado. Tá? Percebidos os primeiros sinais da comunicação, e se ela não deslancha, devemos auxiliá-lo com passes de modo a liberar os centros de captação psíquica das cargas vibratórias que lhes são habituais e criam dificuldades para o registro das comunicações. A técnica deverá ser a mesma que foi mencionada antes. Médios em transe, sob ação perturbadora de entidades em desequilíbrio, passes dispersivos nos centros de força
coronário e frontal, que é o cerebral. Seguidos depois de quê? Doação, revitalização. Aplicados esses recursos liberativos, deve-se estimular o médio inexperiente com palavras alentadoras. Fica calmo, não fica nervoso, não fica triste, é assim mesmo, está começando. A mesma técnica de passes recomenda, e tem sido muito eficiente, quando o médium encontra-se exaurido ou desgastado após uma comunicação violenta. O médium trouxe os registros do espírito, lembra? Que é uma troca. O médium dá dele e traz o do espírito, aí alivia o espírito temporariamente, mas dependendo da situação, ele pode ficar o quê? Como ele diz aqui, exaurido, né? Desgastado. Mesma coisa. Passe dispersivo, né? Nos chakras coronário e frontal, e depois doação, harmonização, tá? No geral, no final das reuniões, como se admite que houve perdas sensíveis em alguns, ou na maioria dos médios, recomenda-se os passos coletivos em todos. Aí sim, se no final você olha para o grupo e vê que o grupo está depauperado, aí o passo coletivo em todos. Coletivo. Todo Coletivo? mundo, É individual. olha que ele Ah, não é individual, não? Que ele fala aqui? Não. no geral, no final das reuniões, como se admite que houve perdas sensíveis em alguns, ou na maioria dos médios, recomendam-se os passes coletivos em todos. Passe coletivo. Todo mundo em pé, lê um trechinho do Evangelho, o dirigente faz uma prece e todo mundo levanta as mãos. Passe coletivo. Entendeu? Então, Legal isso. eu vou na 99, que é pequenininha, para a gente fechar isso, porque depois vem a hipnose. 99. Uma última questão sobre os passes em reuniões mediúnicas. A quem cabe a aplicação durante a fase do atendimento? Aos doutrinadores ou aos médios passistas? Ainda recorrendo à experiência do médio baiano, Divaldo Pereira Franco, vejamos como ele responde. A tarefa de aplicar passes das reuniões mediúnicas sempre cabe ao encarregado da doutrinação. Poderá ele, no entanto, solicitar a contribuição de outros médios, especialmente passistas. Se ele tem um grupo ali, médios, que aplicam o passe das reuniões públicas, ele pode pedir ajuda. Mas, normalmente, deve ser o doutrinador. A razão desse cuidado decorre da natural vinculação que se estabelece entre o diretor dos trabalhos e os cooperadores, que se tornam mais receptivos por motivo do intercâmbio vibratório, que deve viger entre todos os membros. Por que o doutrinador? Porque o doutrinador ele manteve um vínculo com o médium na doutrinação. Entendeu? Ele diz que a razão desse cuidado decorre da natural vinculação, aqui, ó, da natural vinculação que se estabelece entre o diretor dos trabalhos, no caso do doutrinador, e os cooperadores, que se tornam mais receptivos por motivo do intercâmbio vibratório que deve viger entre todos os membros. Se o dirigente, né, ele doutrina também, quiser ao lado do doutrinador da paz, tudo bem, mas é tarefa do doutrinador, que pode pedir ajuda do dirigente, sabendo que o dirigente também é médio de passe, que também faz doutrinação, ou até de um psicofônico, que está bem e que é médio de passe. Ele pode pedir ajuda, entendeu? Bem esclarecedor, eu acredito que foi essas perguntas, né? Muito esclarecedora. Muito esclarecedor, muito. Isso aqui é uma aula extraordinária, né? Eu achei muito interessante. Foi o item Muito. passes, esse que nós encerramos agora, né? É muito bom. Excelente, muito, muito bom mesmo. Então, no dia 7, nós começamos o trecho onde está escrito hipnose. Coloca aí a data, gente. 7/6, nós vamos começar tratando da hipnose, tá? Hipnose. Então, quem trabalha, eu recomendo, quem trabalha em reunião mediúnica, pega novamente
essas perguntas que começam aí na questão 96. É 96 até 99 que trata dos passes. 96 a 99, dá uma lida. Se tiver o livro Trilhas da Libertação, pega os 2 capítulos que eu passei para vocês, tá? Que é o capítulo Reflexões e Aprendizado, e o capítulo A Luta Prossegue. Dá uma lida, vê essas situações, sabe? Para fortalecer esse conhecimento que é muito importante para todos nós. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Ah, não, tá Gente, bom. Uma coisa que me veio aqui, né, é que os espíritos equivocados utilizam o poder da mente para fazer essa ideoplastia, né? E aí ele mesmo diz no texto, acho que foi Manuel Filomeno, no livro do Manuel, através do doutor Carneiro, que a gente também pode, quando usa para o bem, até fazer essa ideoplastia no nosso corpo, no nosso perispírito, plasmando, e realmente isso acontece. E ele fala, né, das terapias holísticas que utilizam a mente para a autocura e etc. foi o que ele Então, falou, tu pode que usar pelo... é poder, É poder. né? Querer é poder. Você pode olhar para usar para tudo, para o bem, ou, infelizmente, alguns usam para o mal. Então, se a gente aplicar a força mental, a gente pode fazer maravilhas. Por isso que Jesus falou: vocês podem fazer tudo o que eu faço, e até muito mais. Querer poder, né? Mas alguns companheiros, como esse Cã, usou para o mal. Olha a situação dele. Olha como ele ficou, né? E eu já contei até o caso para vocês daqueles que chegaram, né? Pareciam duas grandes aves, moça, lembra? É isso aí. É isso aí. Então, tem espíritos que chegam às reuniões mediúnicas em forma de cobra se arrastando, sabe? Outros em forma de espantalho. Sabe que eu me lembrei agora dessas pessoas que que colocam chifres, que estão tatuados, botam. Nossa, eles já encarnados, eles já plasmam esse tipo de coisa, parece uns diabos, uns, sei lá, Mas a umas Rose coisas. falou isso na uma aula dela. E aí, Não foi, Rose? Luciano, A Rose falou. ele diz assim, né? Perguntaram para um deles: por que que você faz isso com você? Ele diz: porque eu sou assim. É, Eu já é sou assim. isso. Então, como o corpo dele não é a forma como ele acredita que é, ele, através da plástica, vai fazer o corpo se transformar naquilo que a mente dele diz que ele é. Por isso que a outra cidadã lá fez o mundo porque ela queria parecer uma leoa, não tem? Outros. Então, ele diz: o meu corpo é diferente do que a mente diz que eu sou. Então, eu hoje, aqui, através da ciência, vou me transformar naquilo que a minha mente, o meu pensamento diz que eu sou. E o pior, e que pensam que não tem nada a ver com isso, são os médicos que aceitam fazer essas cirurgias porque eles recebem muito dinheiro, arrancam o nariz da pessoa, tiram os lábios, bifurca a língua, fazem Isso mesmo, corta ali. Os médicos pensam nisso. médicos. Esses médicos também estão comprometidos, porque quando você recebe uma pessoa assim na sua casa, no seu consultório, e ela diz que quer fazer essa transformação nela, você, se é uma pessoa de bolsa, vai dizer para o médico, meu filho, isso é errado, você não pode fazer isso. O que eu estudei, a minha medicina, a minha profissão, não me permite alejar você dessa forma. Eu não faço isso. Mas essas cirurgias custam dinheiro. E o médico diz:
Eu sou médico, ele chegou aqui pedindo fácil. Pilatos, não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque ele está percebendo que aquela criatura está em desequilíbrio. Tenho muito, né, Rose? Tenho muito. Tem sim. Ele tenta lavar a mão com Pilatos, mas isso não isenta da responsabilidade, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui esse nosso estudo, né? Foi muito bom. Desde ontem, né? Os temas são muito bons. Daqui a pouco nós temos a nossa reunião. Vou começar 15 para as 7, tá? Só para dar 10 minutinhos. Quem não. Eu vou queria participar, eu queria participar. Oi? Eu queria participar dessa reunião de radiação. Aproveita aí, Carmen. Pode participar, à vontade. Nada, antes, é claro, de escrever uma carta falando dos meus dotes. Eu ia passar, Olha o que você eu ia passar o horário, mas a Rose antecipou. tá? Então, ó, eu vou Que fazer. horas que é? Eu vou fazer pelo celular para poder começar a conversar aqui. Vou mandar um avisozinho. Ela vai começar 15 para as 7. Tá Tá? bom. 15 para as 7, eu vou fechar tudo. 15 Qual, para as 7, eu mando o link. Eu Ah, mando... você vai qual é fechar. o livro? Qual é o livro? É só um livrinho, é uma É mensagenzinha. ela que lê. Reflexão de espírito. Ah, eu não preciso ter o livro, não. Ela que lê. Não precisa não, tá bom? Ah, tá bom. Então, Tá vamos encerrar aqui. Agradecemos. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos, estudando esses temas tão importantes que ajudam a todos nós, né? E também a oportunidade que nós temos de esclarecer aqueles que também precisam receber essa informação. Então, que o Senhor nos abençoe. Gente, vou encerrar aqui para todos e vou mandar para vocês.